Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estou falando da governadoria da cidade espiritual de nosso lar. E na sala em que me encontro, vocês podem ver nesta parede a planta da cidade. E é daqui que eu vou narrar para vocês o capítulo 9 da história Viagem Além da Vida, que tem como título A Flor do Túmulo. Alberto correu até o local de onde a mãe de Tito havia saltado. Quando olhou para baixo, viu o corpo da mulher estendido de bruços sobre as rochas. Seu vestido branco agora tinha várias manchas escuras. Então o cientista se lembrou que na época tinha lido no jornal a notícia de uma mulher que havia saltado da ponte, mas que ainda não haviam descoberto sua identidade, pois seu rosto tinha ficado desfigurado. Ele nunca imaginou que aquela mulher poderia ser a mesma mulher que deixou o bebê na porta de sua casa. Tito estava sentado no chão, com as pernas dobradas e os braços estendidos sobre os joelhos. Sua cabeça estava mergulhada entre os braços e ele chorava sem parar, profundamente abatido com tudo o que tinha acabado de presenciar. Alberto se sentou ao lado dele e o abraçou. Chore, Tito, pois as lágrimas têm o condão de restabelecer a paz. Então as lágrimas de Tito caíram com mais intensidade, mas daí a instantes ele foi se acalmando e parando de chorar. Como alguém é capaz de fazer uma coisa dessas, vovô? Tito, não sei como funciona a cabeça de alguém que é capaz de tirar a própria vida, mas acredito que a crença de que não existe mais nada além da morte é um dos fatores principais. Somado a isso, as perturbações internas de toda ordem podem levar a pessoa a cometer esse ato extremo. Mas nós sabemos que a vida continua após a morte, não é mesmo, vovô? Sim, Tito, a morte não é o fim, mas o ponto de partida para uma nova existência. E o que será da minha mãe, vovô? Tito, a vida após a morte do corpo físico representa a continuidade da nossa existência, porque o espírito é imortal. Mas nesse mundo dos espíritos, que muitos preferem chamar de plano espiritual, cada um vai colher aquilo que semeou em sua existência, e essa colheita muitas vezes é dolorosa. O cientista fez ligeira pausa e concluiu: mas Deus jamais abandona seus filhos à própria sorte, Tito, e sua mãe não estará desamparada nessa nova jornada. Tito ouvia com atenção os ensinamentos do avô e se perguntava se poderia ter feito alguma coisa para impedir as mortes que ocorreram naquela noite. Ele olhou para a máquina do pensamento e ficou alguns instantes pensativo.
Então Alberto convidou o neto para regressarem para casa. Ainda não, vovô. Gostaria de saber o que aconteceu com meu pai. Tem certeza, Tito? Os últimos acontecimentos que presenciamos foram muito difíceis. Tenho certeza sim, vovô. Quero conhecer o destino dos meus pais e acabar logo com isso. Respondeu Tito com convicção. Então vamos voltar à máquina do pensamento. Os dois retornaram à máquina do tempo e o cientista deu o comando para que a máquina avançasse para o próximo momento importante da vida do pai de Tito. E imediatamente ela se deslocou até um cemitério e pousou atrás de um enorme túmulo. Quando o avô e o neto saíram da máquina, eles perceberam que o cemitério estava deserto. Estamos em outro cemitério, vovô, mas dessa vez não estou vendo ninguém. Apontando para um banco, logo à frente, Alberto disse: Tito, vamos nos sentar ali e aguardar. Depois de alguns minutos, Alberto notou um movimento em um local a certa distância de onde estavam. Veja, Tito, lá está o seu pai. O pai de Tito caminhou até um túmulo e depositou uma flor em cima dele. Sem perder tempo, o cientista enviou sua escuta em forma de besouro até o local e os dois começaram a ouvir o que o homem dizia. Me perdoe, a culpa foi toda minha. Eu não dei importância às ameaças que ela fez. Eu poderia ter dado queixa na polícia e poderíamos ter nos mudado para outra cidade, para bem longe dela. O homem começou a chorar e Tito também não conseguiu conter as lágrimas. Aos prantos, o homem continuou: eu não deveria ter deixado você sair de casa sozinha naquela noite. Ela tinha acabado de me fazer uma ameaça. Nunca vou me perdoar por isso. O homem estava de joelhos diante do túmulo da esposa e continuava a chorar. Depois de alguns minutos naquela posição, ele se levantou e foi embora. Alberto recolheu a escuta e falou para Tito: ele se consome em culpa porque acredita que a segurança de sua esposa estava em suas mãos. Mas na verdade, Tito, cada um de nós constrói o próprio destino. Não podemos nos sentir responsáveis pelas escolhas do outro. Mas, vovô, de que escolhas o senhor está falando? Não entendo como seu comentário pode se aplicar à esposa dele. Tito, o que a esposa dele sofreu foi consequência das escolhas que ela fez no passado. Você sabe muito bem que se nós voltarmos no tempo, na máquina do pensamento, para uma vida anterior, vamos encontrar as causas do que aconteceu com ela nesta vida. É por isso, Tito, que somos os únicos responsáveis por tudo que acontece conosco na nossa vida. Tito moveu a cabeça afirmativamente, concordando com o avô. Em seguida, Alberto o convidou a visitarem o túmulo da mulher. Vamos até lá, Tito. Vamos ver quem era a esposa de seu pai.
Eles caminharam até o túmulo da mulher e viram a flor depositada pelo pai de Tito. Era uma flor azulada, muito parecida com uma orquídea. Alberto olhou para o que estava escrito na lápide e ficou alguns instantes pensativo. O que o senhor está pensando, vovô? Veja o que está escrito, Tito. Tito leu em voz alta os dizeres da lápide. Descanse em paz, minha querida esposa Iris Helena. O nome dela era Iris Helena. Sim, Tito, agora as coisas começam a fazer sentido. Como assim, vovô? O cientista olhou para o neto, mas se manteve em silêncio. Em seguida, ele disse: Tito, vamos voltar para a máquina do pensamento e seguir viagem para a próxima experiência da vida de seu pai. Ainda precisamos descobrir qual foi o destino dele. Tito já estava acostumado com o mistério que seu avô fazia quando formulava alguma ideia. Ele sabia que no momento oportuno o avô daria as explicações necessárias. Então, Tito se concentrou na próxima viagem no tempo, quando finalmente conheceria o destino de seu pai.